Olá, sétimo ano, eu sou a professora Leila e hoje eu trago para vocês uma aula de História. Hoje é dia 20/7/2023 e o tema da nossa aula é Economia e Trabalho, um tema já abordado anteriormente, né? Então, e a habilidade é a EF07HI15, que discute o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. E qual que é o objetivo da nossa aula, pessoal? É compreender a escravidão moderna e promover a defesa dos direitos humanos, né? Então, assim, muito importante que nós procuramos nos informar sobre os nossos direitos. Então, pessoal, alguém se lembra que a aula passada a gente já comentou, a gente já estudou sobre os 3 tipos de escravismo? Se lembram, né? E alguém consegue lembrar, citar os tipos de escravismo que a gente estudou na aula passada? Uma delas eu comentei agora há pouco. Muito bem, né? A escravidão antiga, a medieval e a moderna, né? Então vamos começar falando pelo escravismo antigo, né? Então esse tipo de escravismo foi uma forma de trabalho compulsório que se desenvolveu em diversas civilizações antigas, como da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. E quais eram as características desse trabalho escravo, pessoal? Alguém consegue lembrar e citar uma característica? Muito bem! Então, a guerra era a principal forma pela qual a sociedade grega e romana era abastecida de escravos. Eles tinham esse mecanismo como meio de reprodução do escravismo. Os escravos eram vistos como propriedades de um senhor. As pessoas prestavam serviços sem remuneração, viviam em péssimas condições e exerciam trabalhos assim muito forçados, desde serviços domésticos, lavoura, mineração e até as profissões mais qualificadas, ok? Então, como vocês observam, as pessoas eram negociadas, elas eram vendidas, né? E aí, elas trabalhavam muitas horas em serviços muito forçados e elas tinham que obedecer aos seus senhores. Se elas não obedecessem, elas eram submetidas a castigos muito severos, desde açoites até passar dias sem se alimentar, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho da servidão medieval. Alguém se lembra? Como foi esse tipo de escravidão? Muito bem! Então, esse tipo de servidão foi uma forma de trabalho compulsório que se desenvolveu durante a Idade Média na Europa e se caracterizou por um tipo de servidão assim mais branda, tá? Pois ainda que os servos não fossem vendidos, estavam obrigados por toda a vida a entregarem produtos e prestarem serviços aos seus senhores, geralmente em forma de tributo, em troca de um pedaço de terra para produzir e garantir seu próprio sustento, proteção e segurança militar fornecida pelos seus senhores. Então, nesse tempo aqui, já não eram mais negociados e já não eram mais vendidos, né? Porém, eles se submetiam a essas situações em troca de uma vida assim mais confortável, né, do que do tempo da servidão antiga. Em troca de moradia, de transporte, de um pedaço de terra para plantar, de alimento, né? Eles também não recebiam dinheiro, só trabalhavam em troca desses benefícios, ok? E por último a gente vai falar da servidão moderna. Alguém se lembra da servidão moderna que a gente comentou na aula passada? Não acredito, pessoal, foi o que a gente mais comentou, o que a gente mais discutiu, um tema bastante polêmico, né? Um tema assim que a gente vive na nossa atualidade, ok? Então, pessoal, diferente, né, da servidão antiga e medieval, onde a lei permitia que uma pessoa fosse propriedade da outra, um objeto que poderia ser negociado em troca de dinheiro, atualmente a escravidão moderna atinge mais de 45 milhões de pessoas em todo o mundo. Não é mais negociado nem vendido, mas mesmo assim a gente ainda tem muito, olha só, 45 milhões, né, de pessoas em todo o mundo. É o que diz o Índice Global da Escravidão, publicado em 2016. A organização define a escravidão como uma situação de exploração da qual as pessoas não conseguem sair por estar sob ameaça, violência, coerção ou abuso de poder. Como exemplo, nós podemos citar a exploração sexual, que faz cerca de 4,5 milhões de vítimas, sendo uma a cada 4 delas menor de idade. O relatório aponta que muitas crianças são obrigadas por criminosos a pedir esmola nas ruas, né? Eles sequestram essas crianças e mantêm elas em cativeiro e obrigam elas a saírem na rua para pedir esmola para eles, ok?
Então, gente, por isso é muito importante nós nos informar sobre os nossos direitos, né? Conhecer, né, nossos direitos, né? E conhecer também, nos informar sobre diversos projetos e organizações que lutam contra essa prática, né? Participar de iniciativa e conscientização que combate a escravidão moderna. Ok, pessoal? Por último, eu trouxe aqui umas imagens para mostrar para vocês, tá? Aqui está, pessoal, o tempo da escravidão antiga, né? Como que as pessoas viviam, né? Tudo assim juntas, como se fossem animais. Eram muito maltratadas, muito. E aí depois aqui tem a servidão medieval, que já era um pouquinho mais branda, né? Que as pessoas já tinham uma vida assim um pouquinho mais confortável. E, por último, a servidão moderna, que vocês vêem o pessoal trabalhando na lavoura, né? Eles eram, tipo assim, os criminosos vêm, faz promessa que vai levar para trabalhar em fábrica, que vai ganhar muito dinheiro, chegando lá eles se deparam com outras situações, onde eles são obrigados a trabalhar de graça, só a troco do alimento. E quando eles não obedecem, eles também são castigados, ok? E por último, pessoal, eu proponho uma atividade para vocês. Vocês vão fazer para mim uma pesquisa em casa e trazer para a próxima aula sobre os 3 tipos de escravidão. Tá bom? Vai falar sobre as características de cada povo e o trabalho que cada povo exerciam, tudo bem? Eu aguardo vocês na próxima aula.